desejo a todos os que nos assistem a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos apresentando o programa da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos sempre por meio deste canal. Reiteramos o nosso propósito, que é de transmitir, por meio desse programa, estudos bíblicos de interesse para todos aqueles que desejam ter uma experiência de conhecimento a mais ou mais profunda sobre as coisas de Deus. Se esse for o seu interesse em ter uma experiência assim com Deus, meu convite é que você acompanhe esse estudo até o final. E eu estou certo de que esse estudo vai despertar o seu interesse pela leitura, e não só a leitura, mas a meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. E que tem mais, que isto contribua muito para estreitar mais a sua comunhão com Deus. Nós estamos dando sequência a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, neste estudo, nós queremos transmitir mais uma revelação de Jesus na Bíblia. E desta vez, com o tema geral, o caminhar de Deus com o seu povo. O nosso objetivo, como esse tema geral desse estudo, é que todos tenham um conhecimento adicional sobre o Senhor Jesus. Nós veremos isto por meio da forma como Deus deu continuidade ao projeto de Deus de conduzir o seu povo da velha aliança pelo deserto do Egito até a terra prometida. Em outras palavras, veremos de forma comparativa como Deus também nos guia no nosso caminhar pelo deserto deste mundo até o dia em que tomaremos posse da Canaã celestial, uma linguagem figurativa. E ali veremos também como poderemos extrair preciosas lições de cada etapa da nossa caminhada por este mundo onde nós estamos vivendo. Neste estudo, conheceremos os fatos relacionados à caminhada de Deus com o seu povo da antiga aliança em uma etapa que marca a continuidade desta caminhada na conquista da terra prometida. Estamos certos de que com esse estudo nós continuaremos conhecendo e amando mais Jesus, sabendo que por meio dele o nosso Deus caminha conosco nestes últimos tempos, também chamados de tempos do fim. Esta etapa da caminhada de Deus com os seus servos, isto nestes últimos tempos que nós estamos vivendo, é para conceder a eles a posse de uma herança celestial que o Senhor Jesus foi preparar no céu para os seus fiéis. Neste 9º episódio do nosso estudo, falaremos sobre o tema Vitórias e Derrotas na Conquista da Terra Prometida. Então vamos começar pela leitura bíblica do livro de Hebreus, a carta do apóstolo aos Hebreus, no capítulo 11, versos 30 e 31, que diz exatamente assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Muito bem. Antes de iniciar, então, esta nova etapa da jornada de Deus com o seu povo pelo deserto, eu quero convidar todos a estarem atentos às palavras de um hino que fala desse momento especial da presença de Deus, como o Senhor está presente conosco, caminhando conosco. Vamos então ouvir e até cantar juntos. Em ti eu encontro, ó Deus, toda paz e a vida que eu quero viver. Minha vida transborda de bons e de bons. Jesus me transporta ao céu. Senhor, te adoro.
Uma gloriosa vitória marcou o início da conquista da terra dos cananeus. A cidade fortificada de Jericó foi totalmente destruída pela mão de Deus, porque Deus operou ali naquela cidade uma grande maravilha. O resultado foi que a queda dos fortes muros da cidade, e isso aconteceu em resposta a um povo na obediência a tudo quanto Deus lhes tinha ordenado, e isso por meio da boca do seu servo Josué. Foi notória a disposição de Josué para atender e transmitir ao povo todas as palavras de Deus, as palavras que foram enviadas por intermédio do príncipe dos exércitos do Senhor, aquele anjo de Deus que apareceu ali para dar vitória ao povo de Deus. Ele foi enviado por Deus para instruir o seu povo, o povo de Deus, sobre como superar uma grande barreira que se opunha aos seus filhos, impedindo que eles tomassem posse da herança de Deus, a terra da promessa. Este paralelo é realmente notável, pois a maior barreira que se opõe à entrada dos filhos de Deus no reino celestial, para tomar posse dele, foi transposta pela presença do enviado de Deus, o seu Espírito Santo. Portanto, ouvir e obedecer ao que o Espírito Santo diz é a garantia de uma vitória total contra todo impedimento, toda barreira que se opõe à caminhada do crente em Jesus. A oposição à caminhada do crente em Jesus para tomar posse da Canaã celestial é sempre vencida por aquele que ouve a voz do Senhor e atende diligentemente ao seu mandado. Cada um daqueles 6 dias em que os israelitas marchavam em silêncio, rodeando Jericó, a dureza do coração dos habitantes da cidade estava amolecendo. Isto os deixava cada vez mais perplexos diante daquilo que o Deus de Israel iria fazer. O poder de Deus se manifestou ali porque a Arca da Aliança continuava ali a caminhar ali à frente daquele povo. E ela era carregada, inclusive, nos ombros pelos sacerdotes, e isso confirmava a presença de Deus junto do seu povo, garantindo a eles toda a vitória. Dentro da cidade, ainda havia aqueles que não tinham adotado a decisão de Raabe, que se refugiou na salvação do Deus de Israel. A maior conquista de Jericó estava na oportunidade que Deus concedeu àquela cidade para a salvação das almas dos seus habitantes. Tal como fez no Egito, os recursos de Deus são sempre colocados todos os dias à disposição do crente no Senhor Jesus. E isto para ele ganhar para o reino de Deus as almas daqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados. A cada dia em que o crente ora, ele jejua, ele ora pelas madrugadas por essas pessoas, o coração delas está sendo ali trabalhado por Deus, levando-os a aceitar a salvação em Jesus quando forem evangelizados, quando a mensagem de Jesus chegar até a eles. Já ao 7º dia, o resultado foi maravilhoso. Deus agiu com justiça contra o pecado de Jericó, mas concedeu perdão ao pecador arrependido. Raabe e toda a sua família foram poupados daquele juízo, porque se refugiaram na salvação do Deus de Israel. A maior conquista em Jericó não foi de os muros terem caído milagrosamente, não, mas sim a maior conquista foi do coração de toda aquela família que se arrependeu. Todos eles se renderam aos pés de um Deus clemente, um Deus misericordioso, que para salvar não faz acepção de pessoas. Assim, Deus também agiu com a humanidade inteira, usando aquele por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse é o descendente de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que era da tribo de Judá, da linhagem de Davi, Jesus Cristo, o nosso único Salvador.
A conquista da terra de Canaã não foi uma invasão de terras feita por um povo com o consentimento do seu Deus, não. Mas era sim uma oportunidade de salvação para aquelas nações cananeias que pereciam pelo juízo do pecado, destruindo-se pela consequência do pecado. Agora, a pergunta que se faz é: o que seria necessário para continuar a conquista de Canaã, para que o povo de Deus tomasse posse da terra prometida? Poderia perguntar ainda: havendo vencido a cidade mais fortificada, o que seria para o povo de Deus agora um obstáculo que não pudesse ser transposto? Uma terceira pergunta podemos fazer: que cidade agora seria capaz de oferecer-lhes resistência à continuidade da conquista de Canaã e de expulsar os seus habitantes dela? A resposta a cada uma dessas perguntas estava na disposição do povo de Deus para obedecer a todas as palavras recebidas do Senhor por meio de Josué. Permita-me agora trazer estas indagações ao nosso momento presente. Em outras palavras, para a minha vida e para a sua vida. Enfim, para os nossos planos, as nossas expectativas e conquistas. Vamos então lembrar o que marcou a vitória dos israelitas na primeira conquista da terra prometida. Eles atenderam fielmente a tudo que lhes foi ordenado por Deus. Então, este foi o primeiro segredo das vitórias e este é o primeiro segredo das nossas vitórias. Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Foi Ele que venceu ali todas as coisas. Ele foi vencedor em tudo, inclusive a morte. Isso porque Ele fez em tudo a vontade do Pai. Obediência à palavra de Deus por parte do povo e a poderosa mão de Deus agindo, nenhum obstáculo se sustenta de pé diante daquele que confia em Deus. O salmista diz no Salmo 37, verso 5, quando ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Todos os grandes obstáculos, como Jericó para os israelitas, são sempre vencidos quando entregamos nossos problemas nas mãos de Deus e confiamos inteiramente nele. Nenhuma resistência será oferecida para impedir as nossas conquistas, sejam elas maiores ou menores, quando houver em nós a disposição de atender às palavras do nosso Deus. A partir deste entendimento do que caracteriza a verdadeira relação com Deus, aquele Deus que caminha com seus servos, vamos dar então continuidade à jornada de Deus com o seu povo, conforme relata o livro de Josué. A conquista de Canaã tem um início maravilhoso, como vimos no episódio da queda dos muros de Jericó. Até aqui, Deus provou ao seu povo que está sempre pronto para dar continuidade ao projeto de estabelecê-los naquela terra. O Senhor mostrou que Ele é fiel às suas promessas, promessas que foram feitas a Abraão, a Isaque, a Jacó, promessas que foram reiteradas mais tarde a Moisés lá no Monte Sinai ou no Monte Horebe, na travessia do Jordão em seco e na conquista de Jericó. Deus demonstrou ao seu povo que Ele é um Deus fiel. Assim também, Deus é fiel àquele que confia no Senhor os seus problemas, muitas vezes problemas insolúveis, suas grandes barreiras e as fortes oposições que se levantam. O Senhor sempre estará pronto para demonstrar que Ele é Deus fiel e poderoso para ajudar os seus servos que confiam nele. A conquista da terra prometida é um projeto de Deus que se inicia de forma tão poderosa, levando seus filhos a romperem a primeira barreira para alcançar esse objetivo. É bem verdade que a conquista total da terra prometida estender-se-á ainda até o momento em que Deus encontrará ali um homem, e esse homem era um rei, e esse rei era Davi, o filho de Jessé.
aquele que estabelecerá ou que estava pronto para estabelecer todas as fronteiras do reino de Deus na terra prometida. Vitórias e derrotas serão enfrentadas pelos filhos de Israel durante todo o período, até que se complete todo o plano de Deus com a escolha dos descendentes de Jacó. Esta nação que foi escolhida por Deus para ser uma nação sacerdotal, com o fim de apresentar ao mundo o testemunho de um único Deus. Ora vitórias, ora derrotas, é uma situação que evidencia instabilidade na caminhada de um povo. Quando obedece a Deus, contempla vitórias, mas na desobediência enfrenta derrotas. O crente em Jesus, que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, jamais enfrentará derrotas, porque ele serve a um Deus fiel que lhe garante vitória em todas as suas batalhas, quando ele também permanece fiel ao seu Deus. Assim caminhamos para um novo momento, vivido agora pelo povo israelita, quando partiu rumo a outras conquistas da terra, segundo relata o livro de Josué. Josué usa, mais uma vez, o critério aprendido por Moisés, que ele aprendeu de Moisés. E ele envia então alguns homens para espiarem a próxima cidade a ser conquistada. A cidade chamava-se Ai, e essa cidade era uma cidade pequena, com poucos habitantes, a ponto de os homens de Josué o aconselharem a enviar apenas 3.000 homens para conquistá-la. Ao contrário do que esperavam, os israelitas bateram em retirada diante das tropas inimigas em uma situação vexaminosa. Foi uma derrota total. Sim, mas qual o motivo de tão terrível derrota? O primeiro motivo é que a Arca da Aliança não havia ido com eles. Em suas razões pessoais, eles concluíram que desta vez não precisariam do Senhor para pelejar por eles, pois se tratava de uma cidade pequena e não de uma fortaleza como a de Jericó. A autoconfiança e a independência de Deus foram a primeira causa daquela derrota. Mas o segundo motivo é que eles acharam que poderiam guerrear sem a presença do príncipe dos exércitos do Senhor, que lhes havia garantido a vitória sobre a fortificada cidade de Jericó. Enquanto a conquista da invencível cidade de Jericó foi motivo para que os cananeus temessem o Deus de Israel, agora, com a derrota diante de um pequeno e frágil povo, o que diriam os mesmos cananeus? Este foi o lamento de Josué, quando ele se prostrou diante da Arca da Aliança e ali lamentou perante o Senhor. Todavia, a resposta do Deus justo e santo revelou o terceiro e mais terrível motivo daquela vergonhosa derrota. O Senhor disse a Josué: Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da bagagem o puseram. Este relato está no versículo de Josué, capítulo 7, do versículo 11. O anátema foi a causa, sim, mas a palavra grega anátema significa maldito. Esta maldição fora apanhada entre os despojos de Jericó por um homem chamado Acã, conforme Josué capítulo 7, versículo 1 relata. Foi uma transgressão, inclusive, as palavras de advertência de Josué, do capítulo 6, no versículo 18, no sentido de que eles não tocassem no que fosse maldito. Isso traria maldição ao arraial de Israel. Acã traz de Jericó a maldição da capa babilônica e a esconde debaixo da sua tenda, e assim ele contamina toda a sua família e todo o arraial de Israel. Por isso, esse pecado de Acã trouxe morte para ele e toda a sua família.
O resultado do pecado é sempre este: a morte. A sentença do pecado é pronunciada no Velho Testamento pelo profeta Ezequiel, quando ele diz: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Todavia, no Novo Testamento, essa sentença de morte apresenta um escape. E no Novo Testamento está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Retirado então o anátema, ou seja, a causa do pecado, a vitória sobre a cidade de Ai foi decisiva, pois agora sim, essa vitória foi concedida pelo Senhor. Vitórias e derrotas continuarão existindo na jornada de Deus com seu povo, pois todas as vezes que andarem conforme a palavra de Deus, as vitórias sempre lhes serão garantidas. Todavia, todas as vezes que andarem em desobediência à palavra de Deus, certamente enfrentarão derrotas. Uma gloriosa vitória sobre a grande e resistente cidade de Jericó abriu o caminho para a conquista da terra de Canaã. Porém, terríveis derrotas eles haverão de enfrentar todas as vezes que deixarem o conselho do Senhor para seguir os seus próprios planos. Uma vez aprendidas essas duas lições na conquista da terra da promessa, para dar prosseguimento à jornada de Deus com o seu povo, será decisiva a opção pela bênção e pela maldição. O direito de escolha sempre foi dado por Deus ao homem, para ele fazer uso daquilo que se chama o seu livre-arbítrio. O Senhor Jesus sempre se dirigiu às pessoas, oferecendo a elas esse direito de escolha. Por exemplo, ele dizia: se alguém tem sede, venha a mim. Outras vezes, isso Jesus disse em João capítulo 7, verso 37. Outra vez Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas capítulo 9, verso 23, o Senhor Jesus ofereceu mais uma vez esse direito de escolha às pessoas. Hoje, você pode exercer também esse direito de escolha. Aceite o convite de Jesus e venha a Ele. Ele quer dirigir a sua vida em todas as suas jornadas. Tome essa decisão hoje e não deixe para depois. Faça isto cantando agora conosco esse louvor que fala sobre a decisão de vir a Jesus. Jesus, Senhor, me chego a ti, perdão suplico agora a ti, ó dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Jesus por mim morreu.
Encerramos aqui este novo episódio deste estudo, ao qual daremos continuidade no próximo episódio, quando acompanharemos essa jornada de Deus com o seu povo, falando sobre o tema A Última Etapa da Jornada de Deus com o seu povo. Aguardamos sua participação conosco no próximo episódio e que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.